Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, no capítulo 15. Nós vamos ler do verso 1 até o verso de número 20. Esse é o texto da nossa meditação dessa noite, dando sequência à exposição do Evangelho de Mateus. Mateus, capítulo 15, verso 1 até o verso de número 20. Diz assim a palavra de Deus, irmãos. Mateus, capítulo 15, verso 1 até o verso de número 20. Diz assim o texto das Escrituras. Então vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus e escribas e perguntaram: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem. Ele, porém, lhes respondeu: por que transgredis vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Porque Deus ordenou: honra a teu pai e tua mãe, e quem maldisser a seu pai ou a sua mãe seja punido de morte. Mas vós dizeis: se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, é oferta ao Senhor aquilo que poderias aproveitar de mim, esse jamais honrará seu pai ou sua mãe. E assim invalidastes a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. E tendo convocado a multidão, lhes disse: ouve e entendei. Não é o que entra pela boca o que contamina o homem, mas o que sai da boca, isto sim contamina o homem. Então, aproximando-se dele, os discípulos disseram: sabes que os fariseus, ouvindo a tua palavra, se escandalizaram? Ele, porém, respondeu: toda palavra que meu Pai Celestial toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, são cegos, guias de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, cairão ambos no barranco. Então lhe disse Pedro: explica-nos a parábola. Jesus, porém, disse: também vós não entendestes ainda? Não compreendeis que tudo o que entra pela boca desce para o ventre e depois é lançado em lugar escuso? Mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina o homem. Porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São estas as coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos não contamina. Vamos orar, irmãos, pedir que Deus nos abençoe. Oremos. Pai bendito, Deus de amor, de graça e de misericórdia, nós rendemos graças ao Senhor por este momento tão especial, no qual nós nos debruçamos diante da sua palavra e rendemos graças a Ti. Te louvamos, ó Deus, porque o Senhor é um Deus de amor e um Deus que, sendo transcendente, um Deus que nós não temos condições de, por nós mesmos, entendê-lo, se deu a revelar a nós por meio da sua palavra, para que pudéssemos conhecê-lo e, através da ação do Teu Espírito Santo, compreender as coisas que o Senhor revelou de si mesmo para nós, visando a nossa edificação. Neste momento, ó Deus, no qual nós nos debruçamos diante da sua palavra, nós oramos pedindo ao Senhor direção e iluminação da parte do Teu Espírito para entender aquelas coisas que foram reveladas aos autores inspirados para a nossa edificação, fortalecimento e crescimento. Seja conosco, Deus bendito,
e aplica a sua palavra no nosso coração. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, quando nós olhamos para esse texto, essa passagem, nós podemos dizer com muita certeza que é uma passagem muito rica. Há vários aspectos do texto que nós podemos considerar e entender que eles têm aplicações práticas para as nossas vidas de uma forma extremamente apropriada e, podemos dizer, de uma forma extremamente atual. A palavra de Deus, embora tenha sido escrita há muitos anos atrás, ela é como o jornal da manhã, já dizia um teólogo conhecido, o qual você lê e entende que ela trata a respeito de questões urgentes e trata de questões atuais da vida cristã. E quando nós olhamos para o texto que nós temos diante de nós vemos que há um cenário aqui que não é diferente de algo que nós já temos visto há algum tempo no Evangelho de Mateus. Os fariseus, bem como os escribas, se aproximam de Jesus e eles começam então a questioná-lo. Lembrem, no entanto, que o motivo ou a motivação de seus corações em relação aos questionamentos que eles faziam não era com o intuito de aprender, não era com o intuito de entender de fato aquilo que Jesus estava fazendo. Muito pelo contrário, era com o intuito de reprovar Jesus em suas práticas, visando assim a sua condenação, principalmente porque a popularidade de Jesus era muito grande e ele estava ganhando ali muitos seguidores e adeptos. Os fariseus, obviamente, não estavam satisfeitos com isso e talvez temessem até mesmo algum tipo de motim. Não é a primeira vez, no entanto, em que, questionando Jesus, eles serão confrontados por Jesus com a própria palavra de Deus. Isso porque os fariseus, bem como os escribas, mesmo sendo conhecedores da lei, mesmo sendo conhecedores do Antigo Testamento, não aplicavam a palavra de Deus de maneira apropriada à vida cotidiana no primeiro século e iam além daquilo que estava escrito no texto das Sagradas Escrituras, impondo às pessoas regras e leis que Deus mesmo não havia imposto, regras e leis que Deus mesmo não havia exigido do seu próprio povo. Nós podemos ver isso, por exemplo, no Sermão do Monte, que é um dos maiores sermões que Jesus pregou e dos sermões mais conhecidos nos dias de hoje, onde em alguns momentos Jesus profere palavras tais como: ouvistes o que foi dito, eu, porém, vos digo. E então Jesus vai ali corrigir não a palavra de Deus, ou como algumas pessoas entendem, ampliá-la ou reinterpretá-la, mas ele vai aplicá-la de maneira correta, porque o que Jesus está corrigindo ali não é a palavra, mas a tradição oral. Aquilo que os fariseus, bem como os judeus do primeiro século, haviam propagado por meio da sua tradição. Quando Jesus vai dizer, por exemplo, em relação ao adultério, Jesus diz que o adultério é algo que vai além do ato estético, mas é algo que nasce no coração. Quando Jesus fala, por exemplo, a respeito do assassinato, ele vai dizer que o assassinato é algo que vai além do ato estético, mas é algo que nasce no coração, de tal modo que um irmão que chamar o seu próximo de tolo já é réu do fogo do inferno. Jesus vai mostrar, portanto, aos fariseus que a maneira com que eles entendiam e interpretavam a lei, ela era extremamente equivocada, extremamente tacanha, porque não a aplicavam de maneira correta ou não a aplicavam até as últimas consequências. Se a aplicação da lei se resumisse aos atos estéticos, nós poderíamos dizer que talvez os fariseus fossem sinceros quando eles falassem a respeito do cumprimento da lei por parte deles. Talvez eles fossem os homens mais respeitáveis do seu contexto. E a história mesmo faz referência a isso, dizendo que os fariseus, bem como os escribas ou os saduceus, ou os líderes das sinagogas, eram homens
respeitados, porque eram tidos como homens íntegros no seu proceder. Mas o que Jesus vai dizer, não só no Sermão do Monte, no capítulo 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus, mas ao que ele vai dizer aqui para nós, no texto do capítulo de número 15, é que o pecado não é algo apenas que acontece a partir do ato estético, mas o pecado é algo que nasce dentro do nosso próprio coração. Eu queria que nós lêssemos, portanto, essa passagem, irmãos, com o seguinte tema em mente: o problema do coração. Guarde essa frase na sua mente, guarde essa frase. Nós vamos caminhar nesse texto tendo essa sentença como tema da passagem, o problema do coração. Ouvi certa vez, e é difícil da gente dizer de quem essas frases são, porque depois de serem ditas, e principalmente hoje com as redes sociais, os autores eles perdem a posse daquilo que eles dizem, porque as pessoas começam a atribuir as citações a diversos autores. Mas dizem que Joe Stott fez a seguinte afirmação, dizendo que o coração do problema é o problema do coração. Então, eu queria que nós lêssemos essa passagem, tendo em vista essa sentença: o coração do problema ou o problema do coração. E nós vamos ver que as duas coisas têm uma relação muito próxima, muito estreita. E nós vemos que o Senhor Jesus é confrontado pelos fariseus com relação a um ato meramente estético, quando esses se aproximam de Jesus e vão questioná-lo com relação ao procedimento de seus discípulos. Perceba que quando eles questionam a conduta e o procedimento dos discípulos de Jesus, eles estão questionando o próprio Jesus. E o questionamento deles aqui é sobre a conduta dos discípulos de comerem sem lavarem as mãos, o que não era apenas um ato de higiene, mas diz respeito às leis de purificação do Antigo Testamento. Mas nós vemos aqui que o Senhor Jesus vai mostrar que aquilo que eles estavam exigindo do povo não tinha relação propriamente com aquelas leis cerimoniais de purificação que haviam sido estabelecidas por Deus no contexto do Antigo Testamento, tanto no que diz respeito às leis civis ou leis cerimoniais, mas era uma exigência que tinha uma relação meramente com a tradição dos anciões, segundo o texto das Escrituras. Veja como, por exemplo, aquilo que o texto diz no versículo 2, com relação ao questionamento dos fariseus. Por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Eles estavam questionando Jesus, não propriamente com relação ao descumprimento da palavra de Deus, mas estavam questionando Jesus com relação ao descumprimento da tradição. E Jesus vai responder a eles da seguinte forma: ele, porém, lhes respondeu: porque transgredis vós também o mandamento de Deus. E é interessante, irmãos, porque nós precisamos entender que Jesus está aqui fazendo um questionamento no que diz respeito à tradição. Mas é muito importante nós entendermos o que Jesus está falando a respeito disso. Jesus não está simplesmente dizendo que a tradição deve ser deixada de lado, posta de lado. Nós vivemos num contexto social e histórico onde toda a tradição é vista como um retrocesso. E instituições tradicionais, como igrejas, por exemplo, têm sido cada vez mais questionadas, mesmo que essas sejam sérias e tenham práticas lícitas. Nós vivemos um contexto onde as tradições, ou a tradição, é vista como algo essencialmente ruim. Mas entenda que Jesus não está dizendo que a tradição é algo essencialmente ruim. Nós precisamos ver, por exemplo, que na palavra de Deus existem inclusive recomendações à tradição, para que os discípulos do Senhor fossem diligentes em relação à tradição.
Quando nós observamos, por exemplo, o apóstolo Paulo orientando Timóteo quanto ao seu ministério, Paulo vai dizer que Timóteo deveria ficar firme naquilo que ele havia aprendido da sua mãe e da sua avó. Paulo, inclusive, orientando Timóteo em relação ao seu procedimento como pastor da igreja e no que diz respeito ao preparo de novos líderes para a igreja, ele diz que Timóteo deveria seguir o padrão das sãs palavras. Perceba que Paulo, ele não é contra a tradição. E nós precisamos entender que a tradição subordinada à palavra de Deus, ela é válida. E quando ela está em harmonia com a palavra de Deus, ela é válida. Nós devemos tomar cuidado com toda tentativa de rejeitar a tradição como se ela fosse algo essencialmente ruim. Nós somos herdeiros de uma fé a partir da tradição. Nós hoje podemos dizer que somos cristãos em Cristo Jesus e fomos beneficiados pela tradição cristã. Portanto, a tradição, quando ela se submete à palavra e ela é serva da palavra de Deus, ela é boa. O problema, e aquilo que Jesus vai questionar aqui, é quando a tradição é colocada acima da palavra de Deus e no lugar da palavra de Deus. Esse foi o grande clamor no século XVI, no contexto da Reforma Protestante. Quando Martim Lutero ele vai questionar as doutrinas da igreja, o que ele faz é justamente clamar sola Escritura, mas não como se a tradição fosse rejeitada, ou como se a tradição fosse essencialmente ruim, mas no sentido de que a tradição deveria ser subordinada à palavra de Deus. Nós não devemos rejeitar a tradição, mas nós devemos sujeitá-la ou subordiná-la à palavra de Deus. A tradição, no lugar dela, ela é boa. O problema é quando nós começamos a fundamentar a nossa fé, não a partir das Escrituras, mas a partir da tradição. Eu lembro que certa vez, numa discussão teológica com um amigo que não era um evangélico, ele pertencia a uma outra religião, e eu lembro que certa vez, conversando com ele, isso na minha adolescência, e o questionando em relação à sua fé, eu lembro que disse para ele assim, olha, então traz lá para mim a Bíblia que você tem lá na sua casa. Eu não vou trazer a minha, não. Traz a sua, a que você tem na sua casa. E eu vou provar para você, na sua Bíblia, que você está errado. E ele disse para mim assim, você pode até provar, mas eu vou continuar acreditando assim, porque eu aprendi assim da minha mãe e eu aprendi assim da minha avó. Isso é um exemplo claro de equívoco no que diz respeito ao uso da tradição. A tradição, ela precisa estar subordinada à palavra de Deus, ela precisa ser provada, testada pela palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada, que é a Escritura. E se ela não puder resistir diante da palavra de Deus, nós devemos rejeitá-la. Toda doutrina, toda prática, ainda que tenha a aparência de bem, se não puder ser amparada pela Escritura Sagrada, deve ser sumariamente rejeitada, condenada, abolida do meio da igreja de Cristo Jesus. Porque a nossa regra de fé é a palavra de Deus, é a Bíblia Sagrada. Quando nós colocamos a tradição acima da palavra de Deus, nós estamos fazendo como o Senhor Jesus diz aqui, invalidando a palavra de Deus. E segundo ele mesmo, agindo como os fariseus, ou seja, sendo hipócritas. E o que é interessante é que os fariseus, assim como o povo de Israel no Antigo Testamento, nós vemos aqui no versículo 8 e 9 uma citação do capítulo 29 do livro do profeta Isaías, onde Isaías vai questionar a religiosidade do povo de Israel. E é muito interessante, porque nos primeiros 5 capítulos do livro do profeta Isaías,
O profeta, ele nos situa em relação à condição espiritual da nação. E ele vai mostrar que, esteticamente, a nação ela era inquestionável. Eles participavam dos cultos, eles eram diligentes em relação às cerimônias, eles guardavam os mandamentos, mas o texto vai dizer que, embora eles louvassem a Deus com os lábios, o coração deles estava longe do Senhor. A vida estética deles não refletia a condição espiritual deles. A vida estética deles, as suas práticas, não refletiam a situação espiritual real em que eles se encontravam. E algo interessante que nós encontramos aqui, e porque Jesus está chamando isso de hipocrisia, é que normalmente a supervalorização da tradição em detrimento das Escrituras, ela pode ser definida como um ato de hipocrisia. Porque nós normalmente valorizamos aquilo que nós deveríamos colocar debaixo da autoridade da palavra de Deus. E aí o Senhor Jesus está dizendo aqui, você pode ser muito religioso, você pode frequentar a igreja, você pode frequentar os cultos, você pode ir de terno e gravata para a igreja, você pode saber a Bíblia de capa a capa, você pode conhecer as institutas de João Calvino, você pode ouvir os sermões do Nicodemos no YouTube. Pouco importa se a sua adoração não for em espírito e em verdade. Pouco importa tudo isso se o seu coração estiver distante do Senhor. Nós podemos lembrar aqui de um grande debate teológico que Jesus tem com uma mulher que tentava se esquivar da pressão de Jesus, dizendo para ele assim, olha, onde é que se deve adorar? Quando Jesus encontra com uma mulher samaritana, e aí Jesus vai dizer assim, olha, vai lá e chama seu marido. Ela vai dizer assim, não tenho marido. E aí Jesus disse, bem disseste, porque você já teve um monte, e esse que agora você tem não é seu marido. E aí ela vai então, desviando o foco da atenção, começa a trazer questões teológicas para o debate. E ela diz assim, já que você estou vendo que você é profeta, então vamos entrar na discussão aqui teológica, é bom porque aí tiro o meu da reta. E ela vira para Jesus e fala assim, onde é que se deve adorar? E Jesus vai dizer assim, importa que os adoradores adorem em espírito e em verdade. E o que é interessante, irmãos, é que às vezes nós estamos muito mais preocupados com as questões estéticas do que em adorar em espírito e em verdade. Às vezes nós estamos muito mais preocupados em preservar e cultivar a nossa tradição do que termos de fato um coração piedoso e devoto ao Senhor. A tradição é boa, mas no lugar dela, quando ela é colocada acima da palavra de Deus, ela deve ser, portanto, sumariamente e imediatamente rejeitada. Ela deve ser questionada, ela deve ser abandonada, porque aquilo que deve nortear a nossa vida cristã não são as tradições, mas a palavra de Deus. Podemos dizer que a tradição ela nos serve como um auxílio na nossa caminhada, mas o fundamento da nossa vida cristã e da nossa prática deve ser a palavra de Deus. O texto, a partir do versículo 10, continua dizendo assim, tendo convocado a multidão, lhes disse, ouvi e entendei. Não é o que entra pela boca o que contamina o homem, mas o que sai da boca. Isso sim contamina o homem. Então, aproximando-se dele, os discípulos disseram, sabes que os fariseus, ouvindo a tua palavra, se escandalizaram. Ele, porém, respondeu, toda planta que meu Pai Celestial não plantou, será arrancada. Deixai-os, são cegos, guias de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, cairão ambos no barranco. Irmãos, a princípio, até aqui. Mas Jesus começa a explicar aquilo que podemos dizer ser o centro da passagem, mostrando que o grande problema, ele não está em atos estéticos, mas justamente no coração. Podemos ver alguns textos que nos ajudam a entender, inclusive, o que Jesus está dizendo. 1 Timóteo, abra a sua Bíblia comigo nessa passagem. 1 Timóteo, capítulo 4,
versículo 1 até o versículo de número 5. E o texto diz assim: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, ou seja, abandonarão a fé, abandonarão o Evangelho, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência, que proíbem o casamento e exigem a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom, e recebido com ações de graças, nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. A exigência dos fariseus nesse contexto, ela tinha relação justamente com a exigência e a prática de alguns judeus naquele contexto, e principalmente certas práticas que Paulo vai combater quando ele escreve, por exemplo, aos romanos, ou aos gálatas, combatendo uma espécie me fugiu o termo aqui agora, mas de tornar os cristãos judeus. Basicamente seria isso, ou judaização, alguma coisa assim. Essa prática por parte de alguns falsos mestres. Em Timóteo, o texto vai dizer que alguns apostatariam da fé por acreditarem em mentiras, ou obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, que pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência. Dentre aquilo que os judeus tentavam implementar na prática dos cristãos do primeiro século, aqueles que haviam agora conhecido o Evangelho, certas práticas como a abstinência de determinados tipos de alimento, ou até mesmo a guarda de determinados dias ou festas, estavam sendo impostas pelos judaizantes aos cristãos como meio de justificação, mostrando que para a redenção, a salvação, eles deveriam observar aquelas regras. E é isso que Jesus está combatendo aqui no Evangelho de Mateus, por parte daquilo que ele afirma em relação à palavra de Deus, mostrando que quando esses homens estavam supervalorizando a tradição, eles estavam abandonando a palavra. No contexto daquilo que Paulo escreve aos Gálatas, ele mostra que a justificação ela não é por meio de obras ou por meio de atos estéticos, mas pela fé. É isso que ele escreve, por exemplo, aos Romanos, mostrando que a justificação não é por obras da lei, mas é pela fé, ou mediante a fé em Cristo Jesus, ou pela graça mediante a fé em Cristo Jesus. Aquilo que os fariseus e os escribas estavam afirmando à medida que questionavam a Jesus no que diz respeito à prática, não era apenas no contexto da valorização da tradição, mas nós vemos aqui que Jesus está combatendo uma doutrina que ela é extremamente prejudicial à igreja, que é justamente a ideia de que pelas obras externas nós podemos ser mais santos ou podemos nos justificar diante de Deus. Aquilo que está implícito aqui é justamente o fato de que pelas nossas obras, ou explícito, é de que pelas nossas obras, pelo nosso próprio esforço, ou pelas obras da lei, nós somos justificados diante de Deus. Jesus vai combater isso, mostrando justamente que não é aquilo que você faz que te deixa mais santo, não, nem aquilo que você deixa de fazer que te deixa mais santo, mostrando que a salvação do homem não é mediante o cumprimento de obras da lei, mas mediante a graça de Deus. Outra passagem que nós podemos considerar, também nesse contexto, é o texto de Atos, no capítulo 10. Peço para que os irmãos abram as suas Bíblias lá, para que possam acompanhar. Atos, capítulo 10, verso 9, até o verso de número 15. E o texto diz assim: no dia seguinte, indo eles de caminho, estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado,
por volta da hora sexta, a fim de orar. Estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Então viu o céu aberto e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas 4 pontas, contendo toda sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou: de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. Segunda vez a voz lhe falou: ao que Deus purificou, não consideres comum. Sucedeu isso por 3 vezes, e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. É interessante como que algumas coisas acontecem na vida de Pedro 3 vezes. Ele nega Jesus 3 vezes, ele tem que afirmar o seu amor por Jesus 3 vezes, e agora no momento onde ele resiste aos gentios, é manifestada a ele uma visão onde ele tem que comer aqueles alimentos que para os judeus eram impuros. E a voz que vem do céu, ela repete a sentença: mata e come, 3 vezes. É claro, irmãos, que o significado da passagem nós vamos poder entender à luz do seu contexto, onde o texto das Escrituras nos mostra que o evangelho estava sendo estendido aos gentios e que não era mais estrito à nação de Israel. Mas nós vemos que no Novo Testamento, com a vinda de Cristo, certas leis cerimoniais do Antigo Testamento, elas perderam o seu sentido, porque encontraram o seu cumprimento na pessoa e na obra de Cristo. Tem um livro muito interessante que nós podemos ler e que nos auxilia na compreensão dessas coisas. Inclusive temos lá fora, se chama Encontrei Jesus numa Festa em Israel. E mostra como que certas leis que foram estabelecidas por Deus no contexto do Antigo Testamento atingiram o seu clímax na pessoa e na obra de Jesus. E embora mantenham o seu sentido e valor espiritual, perderam a sua necessidade aparente estética. É por isso, por exemplo, que a visão que Pedro tem diz a ele: mata e come. O que Deus purificou não deve ser considerado comum. Mas nós vemos que os fariseus insistiam em dizer: não coma isso, não beba aquilo, não toque nisso e não toque naquilo outro, indo contra aquilo que a palavra de Deus havia estabelecido. Irmãos, esse tipo de comportamento não é incomum no nosso meio. Não é incomum. Lembro que quando nós estávamos estudando a carta de Paulo aos Coríntios, nós vemos que há uma passagem ali onde o apóstolo Paulo ele orienta os cristãos com relação a comer comida sacrificada no templo. E nós vimos que ali havia um grande debate a respeito disso. E ali o que nós vemos é justamente que Paulo vai orientar os seus leitores mostrando que comer comida sacrificada a ídolos não era um problema, porque os ídolos não eram coisa alguma. Paulo vai dizer assim: os ídolos nada são. Portanto, aqueles que insistiam que não se podia comer comida sacrificada a ídolos, estavam insistindo em algo que não era uma exigência da parte de Deus, mas apenas em crendices populares, fruto de uma tradição que não tinha fundamento na palavra de Deus. Se nós aplicarmos isso para o nosso contexto, lembro que assisti um sermão de um pastor onde ele fazia a seguinte questão, para tornar o texto mais palpável para a nossa realidade cultural. Pense em você com muita fome, e aí você passa a noite, já é meia-noite, você não tem restaurante ou lanchonete nenhuma aberta, e aí você vê ali na esquina da rua um frango, e do lado dele tem umas velas, uns milhos, e aí você vai dizer o seguinte: é frango de macumba. Naturalmente a sua inclinação é: eu vou chutar. Você vem de longe e dá uma bicuda no frango, porque aquilo você não pode comer. Mas Paulo vai dizer assim: os ídolos nada são. Então, se você está com fome, não tem lanchonete aberta, não tem restaurante aberto, pegue e come. Mas nós insistimos em tradições que não têm fundamento bíblico. E nós taxamos aqueles que agem contra os nossos costumes como se fossem mais ou menos crentes. Nós precisamos parar com isso.
Porque agindo assim, nós não somos diferentes dos fariseus que estavam acusando Jesus. Nós precisamos parar com isso, irmãos. E, querendo ou não, o fundamento disso é uma espécie de doutrina de justificação pelas obras. É achar que eu sou salvo ou não por aquilo que eu faço ou por aquilo que eu deixo de fazer. Quando a palavra de Deus vai dizer que a justificação é pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus. A palavra, portanto, é mata e come. Essa é a palavra. Doutrinas que não encontram fundamento nas Escrituras devem ser, portanto, rejeitadas. E aí o que o texto vai nos dizer, na palavra do próprio Jesus, é que o que entra pela boca do homem, e aí, irmãos, esse é o argumento que derruba todo pressuposto tradicional que não encontra fundamento nas Escrituras. O que entra pela boca do homem não é o que o contamina, mas é o que sai. De modo muito prático, a gente pode dizer o seguinte: tem gente que é muito zeloso com aquilo que bebe ou come, mas não zela em relação à sua própria língua. Tem gente que é muito zeloso no sentido de: eu não como isso, não como aquilo, não como sangue. Comer sangue é pecado. Frango a molho pardo? Jamais. Eu não como carne de porco, porque é pecado. Eu não bebo um vinho com a minha família. É pecado. Beber vinho é coisa de não crente. Mas eu não tomo cuidado em maldizer o meu próximo. E a palavra de Deus vai dizer que nós precisamos, muito mais do que pensar naquilo que devemos ou não comer, devemos pensar no cuidado que nós devemos ter em relação à nossa língua. E é por isso que o Senhor Jesus vai dizer aqui: o que entra pela boca não é o que contamina o homem, mas é o que sai. Mas os discípulos aqui, eles não entenderam. E, em certo sentido, parece que eles dão até razão para os fariseus, porque eles dizem assim: os fariseus não gostaram muito do que você disse, não. Explica para a gente aí o que você quis dizer. E aí, então, Jesus vai explicar, e dizendo para eles o seguinte: também vós não entendeis ainda? Não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e depois é lançado em lugar escuso? Mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina o homem, porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São estas as coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos não o contamina. E aí Jesus vai mostrar que o problema não são as nossas obras estéticas, mas o problema reside dentro do nosso coração. Por isso que nós podemos concordar, se foi John Stott mesmo que diz, ou quem quer que tenha dito, a gente pode concordar que o coração do problema, o centro do problema, é o problema do coração. João Calvino dizia que o nosso coração é uma fábrica de ídolos. A palavra de Deus diz que o coração do homem é enganoso. E é muito comum, às vezes, as pessoas dizerem assim: não, segue o seu coração. E a Bíblia vai dizer o contrário. Segue a palavra de Deus, porque o coração do homem é enganoso. Nós devemos sondar o nosso coração. E aí o texto diz: porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos. E é o que Jesus vai dizer lá nos capítulos 5, 6 e 7, mostrando que o adultério, ele nasce no coração, mostrando que a prostituição nasce no coração, mostrando que o assassinato, ele nasce no coração, porque o problema está no coração do homem. O problema é evidenciado nas nossas práticas externas e estéticas, mas elas são um sintoma de um problema maior. Elas são sintomas do real problema, e o real problema está dentro do coração. É por isso, irmãos, que não basta mudar o comportamento. Precisamos mudar o coração. Mas a pergunta é: nós podemos mudar o nosso coração? Nós podemos mudar a essência daquilo que nós somos? Nós não podemos. Você pode mudar quem você é, essencialmente? A resposta é não. Você não pode. E não se engane, essencialmente, você é mau.
Não se engane. Não tenha outra ideia a respeito de você mesmo. Essencialmente, você é mau. Leia o capítulo 3 de Romanos, e você vai ver lá a descrição que o apóstolo Paulo faz do homem natural, mostrando que não há quem faça o bem, não há quem busque a Deus, todos pecaram, o homem tem os seus pés velozes para derramar o sangue, portanto, o homem natural não é bom, não se engane. O versículo 19 desconstrói, inclusive, uma perspectiva social muito comum no nosso contexto, que é a ideia de que o mal ele é proveniente do ambiente no qual nós estamos inseridos. No entanto, a palavra vai dizer, não, que é isso? A ideia de justificar certos comportamentos de determinados indivíduos por causa do contexto e do ambiente no qual eles foram criados ou estão inseridos. O problema não é o contexto, o problema é o nosso coração. O problema somos nós. O coração do problema, ou o centro do problema, é o problema que reside dentro do nosso coração. E a palavra de Deus vai dizer que esse problema se chama pecado. Todos pecaram, e todos carecem da graça e da glória de Deus. É por isso, irmãos, que nós não podemos mudar essa situação por nós mesmos. Porque tudo o que nós fizermos será apenas no intuito de mudar os atos estéticos. E mudar o comportamento não resolve. Nós precisamos de uma transformação que não venha de fora para dentro, mas de dentro para fora. Mas não quero deixar você desesperado, porque há esperança para nós. E a esperança para nós está na graça e na misericórdia de Deus. A palavra de Deus diz que em Cristo nós somos feitos novas criaturas. O nosso passado fica para trás. Agora Deus nos dá um novo coração. A Bíblia nos diz que Ele tira o coração de pedra e Ele nos dá um coração de carne. E aquele coração que pendia para o mal e para a carne, agora pende por meio da graça de Cristo Jesus para as coisas do Espírito. Há, de fato, a possibilidade e a certeza de mudança, mas não a partir das nossas obras, não a partir dos nossos esforços. Nem tente mudar a partir do seu esforço, porque a única coisa que você vai conseguir é frustração. Mas recorra àquele que, de fato, pode transformar as nossas vidas. E esse é Cristo Jesus. Ele é aquele que tira o coração de pedra. Ele é aquele que bota o coração de carne. Ele é aquele que ressuscita mortos. Ele é aquele que nos dá a vida. Ele é aquele que diz, importa-vos nascer de novo, mas possibilita esse novo nascimento por meio da sua morte e por meio da sua ressurreição. Que Deus nos ajude, irmãos, a reconhecermos isso. Que muito mais do que nos preocuparmos com atos estéticos e externos, devemos nos preocupar com a essência daquilo que nós somos. E precisamos entender, carecemos de Cristo, porque só por meio dele é que o problema do coração tem solução. Só por meio de Jesus. Que Deus nos abençoe.